Mas afinal, o que é mitologia? O que é filosofia? A filosofia e a mitologia são a mesma coisa? Existem diferenças entre as duas? Talvez você esteja iniciando seus estudos de filosofia agora e esteja exatamente precisando responder ou aprender sobre essa questão. Sejam bem-vindos ao canal Introdução à Filosofia. Meu nome é professor Aldair Martins e vamos aprender juntos hoje o que é mitologia, o que é filosofia e se existe diferença entre essas duas. Precisamos entender que essa discussão entre mitologia e filosofia, ela nasce após o nascimento da filosofia. Por quê? Porque a filosofia, ela é aquela ciência que, diante dos conhecimentos pré-estabelecidos do senso comum, vai nos levar a questionar as coisas. Por exemplo, você pode viver a vida toda com um conceito sobre o que é certo, o que é errado, o que é justiça, porém, não refletir sobre isso. Mas irá existir situações do seu dia a dia que vão fazer você refletir sobre realmente o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado. São situações, por exemplo, sobre a morte de alguém que você ama, que vai fazer você refletir sobre, afinal, o que é a vida, como viver bem. Talvez uma injustiça com alguém próximo a você ou até com você mesmo, que para você é injustiça, mas para outra pessoa não, e vai fazer você se questionar o que é justiça, o que é injustiça. Então são essas situações que a gente chama de situações de estranhamento da realidade, em que propriamente nasce a filosofia. Tá bom. A filosofia é esse estranhar, esse refletir sobre as coisas estabelecidas e questionar realmente o porquê das coisas. Porém, a filosofia não é só questionar, a filosofia busca responder, busca dar respostas a essas coisas. E é exatamente aqui que nasce a diferença entre mitologia e filosofia, porque tanto a mitologia como a filosofia vão tentar dar respostas sobre o que é o mundo, como esse está estabelecido, como são as coisas do mundo. É verdade. Então, só por essa diferenciação, certo, do que são os conhecimentos do senso comum e o que é a filosofia e o que é essa tentativa de explicar as coisas do mundo, eu acho que esse vídeo já merecia o seu like, já merecia a sua inscrição no canal e já merecia o seu joinha. E se você quer aprofundar ainda mais a diferença entre esses conhecimentos pré-estabelecidos que usamos de forma irrefletida, que são os conhecimentos do senso comum, e a filosofia, nós já temos um vídeo aqui no canal. Dá uma olhadinha lá, vai nesse card aqui, ó, que está aparecendo aqui em cima, dá uma olhadinha que você vai aprender muito mais sobre. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Porém, para voltarmos à questão principal do nosso vídeo, nós já entendemos que a filosofia e a mitologia, elas vão buscar responder o que são as coisas, o que é o mundo e como esse está estabelecido. Porém, aqui há uma diferença entre a mitologia e a filosofia. E para isso nós vamos precisar aprender primeiro o que são a mitologia, o que é a mitologia, como essa se caracteriza. Realmente. Em primeiro lugar, a mitologia, elas são um conjunto de narrativas de uma certa cultura, de uma certa sociedade, aonde ela vai explicar as coisas do mundo, geralmente através da ação de uma divindade. Ou seja, para você acreditar na explicação mitológica, é preciso que você tenha fé naquelas crenças. Nesse sentido em que mitologia é um conjunto de narrativas sobre o mundo, que geralmente explicam as coisas do mundo através de atividades divinas, é que nós podemos dizer que existem mitologias gregas, mitologias egípcias, certo? E geralmente, quando nós falamos de mitologia, nós estamos carregados de conhecimentos da nossa própria cultura. Por exemplo, se você é cristão, você vai ter facilidade de entender a mitologia como uma narrativa fantástica no mundo grego e falar de uma mitologia grega, porém vai ter dificuldade de assumir o que muitas pessoas afirmam. O que, Aldair? Que as narrativas, por exemplo, como a Arca de Noé e coisas que estão escritas na Bíblia, são as narrativas mitológicas, certo? Então, se você é cristão, você pode parar de ter uma visão pejorativa sobre essas outras culturas, porque outras pessoas que não são cristãs também vão ver que as narrativas mitológicas existem dentro da fé cristã. Já avisei que vai dar merda isso.
Porém, esse não é o assunto do nosso vídeo, é só uma exemplificação para você entender que não é problema e que nós podemos entender dentro dessa definição de mitologia que pode sim existir uma mitologia cristã, como de fato existe. Então, se entendemos que mitologias são esses conjunto de narrativas heróicas e fantásticas que envolve a cultura e as crenças de uma determinada sociedade, nós podemos e devemos, exatamente nesse sentido, diferenciar filosofia de mitologia e saber que sim, filosofia é diferente de mitologia. Na mitologia, nós explicamos as coisas do mundo através de uma narrativa e exige que você acredite nessas crenças, tenha fé nessas crenças para você aceitar essa narrativa. Por exemplo, na mitologia, nós explicamos que quando tem um raio, era explicado na mitologia grega, que era Zeus revoltado com os homens, punindo os homens por alguma coisa que os homens fizeram que ele não concordava. Veja só, a filosofia ela é totalmente diferente disso. Se a mitologia é uma narração que exige a crença naqueles conceitos para você acreditar nessa explicação, a filosofia é uma explicação racional sobre as coisas do mundo. A filosofia ela não vai narrar como as coisas do mundo estão, ela vai explicar, argumentar através da razão para lhe convencer que as coisas são daquela forma. Então, desde a sua origem, a filosofia é essa argumentação racional sobre o mundo. É através da razão e da argumentação que os filósofos vão explicar como são as coisas do mundo, como essas estão postas e por que as coisas funcionam daquela forma. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, de forma definitiva, nós aprendemos que mitologia e filosofia são coisas totalmente diferentes. A mitologia são narrativas que exigem a crença em uma determinada cultura, em determinadas divindades, para acreditar aquela explicação de como as coisas são. Já a filosofia, ela não exige crenças, ela não exige fé, ela é uma argumentação racional referente às coisas do mundo e explica de forma racional através de argumentos, buscando convencer por que as coisas são daquele jeito e como as coisas estão postas no mundo. Se você assistiu até aqui, com certeza você já fez uma diferença muito grande entre mitologia e filosofia. E aqui você já deveria deixar o seu like, deveria deixar o seu comentário, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante a fazer aquela sua prova, a explicar ao seu filho a atividade da escola dele e vai te ajudar bastante a partir de agora saber o que é mitologia e o que é filosofia.